Muito bom dia. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, o Sr. Presidente e os membros do Conselho Diretivo do ICNF. Muito obrigado por terem vindo a esta reunião no sentido de os membros desta Comissão apurarem um pouco mais alguns elementos de informação para melhor podermos avaliar o que aconteceu ano passado. A participação do ICNF na gestão florestal do país é importante, é um organismo fundamental quer para a gestão da floresta, quer para a conservação do património florestal, a sua utilização sustentável, a fruição, enfim, todo o reconhecimento público do património natural. Nós analisamos em profundidade o vosso relatório e teríamos aqui algumas questões que gostaríamos de perguntar. Mas partindo de alguns dados que ocorreram ano passado, verificamos que, pelo menos entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2024, restaram 6.260 incêndios rurais que resultaram de 137.667 hectares de área ardida, entre povoamentos de 82.036 hectares, em matos 46.081 hectares e agricultura 9.550 hectares. E no ano passado, de acordo com os dados estatísticos partilhados e comparativamente com os últimos 10 anos, ocorreram menos 50% de incêndios rurais, embora a área ardida fosse superior a mais de 22% da área ardida relativamente à média anual do período. Assim, pela análise dos dados, constata-se que os incêndios de maior dimensão causaram uma maior destruição, cerca de 22% do total da área ardida. Também os dados apresentados demonstram que 71% dos incêndios investigados têm uma causa associada, sendo na sua maioria resultante de ação humana. A ação humana depende do comportamento dos cidadãos e não é também alvo da presente audição. Também não é alvo da presente audição discutir e abordar como o contexto meteorológico teve impacto nos incêndios. Porém, a questão desse elemento, o contexto meteorológico, no território e nas suas características, são fenómenos a ter em conta que impeçam a propagação dos incêndios. E, portanto, terá com certeza uma atenção também do ICNF. E, sendo assim, partindo destas premissas, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas, se for possível, em conceito de pergunta-resposta, sobre algumas questões, está bem? A primeira era saber de que forma, em 2024, se houve controle ou monitorização das regiões em que ocorreram os incêndios. Faz favor, Sr. Houve Presidente. alguma... A componente de vigilância é uma componente da GNR. Nós o que fazemos é intervenção no período na época fria, se assim se pode dizer, e nas áreas que são da responsabilidade do ICNF. E, portanto, sim, nessas áreas houve trabalho, mas há muito mais trabalho feito para além daquilo que é feito pelo ICNF, até porque a esmagadora maioria do território é privado e, portanto, nas áreas privadas intervêm apenas os proprietários privados, exceto nos casos de rede primária, mas são residuais. Sr. Deputado, faça favor. O que é que explica que em 2024 tenha sido um dos piores anos de sempre em área ardida? Qual foi? Isto agora se somaria também esta pergunta ou outra, que era, se o cenário se voltar a repetir, como será a atuação do ICNF comparativamente com o ano passado? Sr. Deputado, aquilo que nós temos assistido, e os números mostram isso, não só do relatório de 2024, se tiverem a oportunidade de ver aquilo que tem acontecido, nós temos tido uma redução muito significativa, sobretudo a partir de 2017, uma redução muito significativa das ignições, que não é acompanhada, por vezes, com a redução da área ardida. Porquê? Porque, se forem cruzar esta informação com outro número, que é o facto de, apesar de haver um número muito mais baixo de ignições, há um número muito reduzido de ignições que é responsável pela esmagadora maioria da área ardida. O que significa que, por um lado, o uso do fogo está a ser muito mais sustentável e, portanto, há muito mais cuidado. Por outro lado, o território ainda tem muitas áreas com grandes extensões de acumulação de combustível e muitas áreas sem gestão, o que, quando as condições, sobretudo as condições climatéricas, e recorde-se que
a esmagadora maioria da área ardida, no caso de 2024, voltou a ocorrer num período de tempo muito curto. Quando as condições climatéricas são muito severas, muito desfavoráveis para a ocorrência, ou muito favoráveis à ocorrência de incêndios, o território ainda tem aquilo que todos nós conhecemos, que são extensas áreas sem gestão, e, portanto, à medida que o número de ignições aumenta nesse pequeno período, o potencial da área ardida é muito grande. E, portanto, na verdade, foi o que aconteceu. Portanto, tem havido, de facto, grandes melhorias. Nós temos, nos últimos anos, temos tido, em média, mais de 1 milhão de registros de queimas e queimadas na plataforma Portugal Chama, o que significa que já é possível, de uma forma muito prática, gerir o uso do fogo na sua esmagadora maioria dos casos, mas o território ainda tem aquilo que é a sua característica natural, que é, nós temos verões, temos invernos amenos e chuvosos, e temos verões quentes e secos. E, portanto, em territórios sem gestão, a vegetação vai nascer e crescer no período de inverno e vai secar e estar disponível para arder no período de verão. E isto é uma dinâmica ecológica que só é contrariada nas áreas onde há efetiva gestão de combustível. E não havendo, numa parte muito significativa do território, gestão de combustível, mesmo que nós, e ao longo destes anos, os números mostram isso, há muito menos ignições. A maior parte das ignições é controlada nos primeiros 90 minutos. Sendo que isto é uma matéria da ANEPS, e que eles falarão com mais propriedade do que nós. Aquilo que nós temos assistido é que, efetivamente, nos períodos em que são especialmente críticos do ponto de vista climatérico, e face à circunstância do território, quando há ignições, essas ignições têm um potencial de se tornarem grandes incêndios. Têm um potencial enorme de se tornarem grandes incêndios. E, portanto, muito obrigado. Muito obrigado pela resposta e pela profundidade da resposta. Como é que está aqui o nível dos tempos? Ainda tem 5 minutos. E o Sr. Presidente também? O Sr. Presidente tem menos um bocadinho. Okay. Agora, continuando, uma pergunta que me parece importante. Temos também os processos de reflorestação, certo? A seguir aos incêndios. Em que medida é que os incêndios e a sua causa e a sua ocorrência são considerados, os incêndios passados são considerados, e as suas causas são consideradas para o processo de reflorestação que se passa a seguir? Ou seja, até que ponto é que se aprende com o passado, com o que foi feito no passado, no seguinte, para depois tomar medidas de reflorestação que impeçam, mais tarde, incêndios? Se é feito, não é feito da mesma maneira? Faz favor, Sr. Presidente. Vamos ver. Sempre que existem ocorrência de incêndios, nós elaboramos, além da identificação da área ardida, que é feita em conjunto com a GNR, e dos relatórios de estabilização de emergência, são, normalmente, e sempre foi assim, há muitos anos, abertos avisos de apoio, no âmbito dos vários programas de apoio à floresta e também no âmbito da política agrícola comum, avisos para apoio ao restabelecimento do potencial produtivo, designadamente para a reflorestação. Sendo certo que estamos a falar, na sua esmagadora maioria, de territórios privados. E há, efetivamente, uma dificuldade, aliás, que é uma dificuldade que os seus deputados conhecem bem, o país todo conhece bem, que não obstante, e mesmo apoiando-nos, por exemplo, no caso de 2017, não obstante, no período pós-incêndio, ter havido abertura de vários avisos para apoiar a reflorestação, a retirada da madeira ardida e a intervenção no território, existem ainda hoje territórios que arderam em 2017 que não tiveram qualquer tipo de intervenção. E isso é uma matéria da esfera dos seus proprietários. Há casos em que houve intervenção pública, quer do ICNF, quer das câmaras municipais, quando estavam em causa questões de proteção civil, queda de árvores mortas e outras circunstâncias do género, intervenção em linhas de água, estabilização de taludes, e esse trabalho foi feito, mas a circunstância de não haver valor económico da floresta, ou do valor económico da floresta ainda ter aqui trabalho a fazer e intervenção,
tem como... E a questão fundiária e o facto de haver muitas áreas que não se conhecem, os próprios proprietários não sabem que são donos delas, tem aqui um contexto desfavorável. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, pode continuar. Entendo ou não que Mas antes de relacionar com isso, então, segundo eu percebi, um dos problemas da floresta, ou seja, da reflorestação, tem a ver com o facto dos privados, haver muitos privados portanto, a floresta para ser privada, o custo da reflorestação é grande, a limpeza das florestas também tem um custo grande para as populações, ou para os proprietários. Muitas vezes as pessoas podem nem ter sequer liquidez, mas têm terrenos, muitas vezes herdados, em áreas grandes, e tudo isso acarreta que as limpezas, ou pelo menos a gestão florestal, não seja feita de uma maneira equilibrada e que o país, de alguma maneira, se ressente nisso e nessas circunstâncias para a ocorrência dos incêndios. O Sr. Presidente entende que poderá haver alguma ação do Estado que, em ligação aos particulares, poderia ou não auxiliar nessa questão? Ou seja, a partir do princípio que os privados não têm dinheiro para limpar os terrenos, em que medida, e a partir também do princípio que estamos a falar de multiplicidade de situações, não é, diversas, em que medida é que o Estado ou não poderia intervir, isto é uma opinião um pouco pessoal, em que medida o Estado poderia ou não intervir no sentido de colmatar, de alguma maneira, a situação, no sentido de ela ser ou diminuída, ou eliminada, ou pelo menos diminuída, em grande parte, porque senão é um problema que se vai manter durante a eternidade, praticamente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, faz favor. Vamos ver. Sr. Deputado, eu não consigo dizer isto de outra forma. Se o problema dos incêndios fosse um problema simples, já estava resolvido. Nós não temos uma varinha de condão para resolver. O que é que neste momento, e agradeço a sua pergunta porque isso permite-me dar aqui 2 ou 3 notas. Aquilo que nós temos vindo a fazer, e não é só o ICNF, há aqui um conjunto diversificado de atores que têm tido um papel relevante. A Direção-Geral do Território, as próprias autarquias, até as comunidades intermunicipais. Aquilo que tem vindo a ser feito tem sido montar uma estratégia multifatorial, que tenha várias abordagens ao mesmo tempo. Ou seja, nós precisamos de conhecer os donos dos terrenos. Muitos dos terrenos não se conhecem os donos. E, portanto, mesmo quando um dono, isoladamente, promove a limpeza do seu terreno, se não houver a criação de condições à volta, nos outros terrenos que não são dele, para garantir algumas condições de segurança e baixar o risco de incêndio, o risco de arder aquela propriedade, ou aquela povoação, ou aquele povoamento, ou aquele território, continua a ser muito elevado. Depois, é preciso encontrar uma forma de criar valor. Nós temos esta estratégia de áreas integradas de gestão da paisagem, vai ter várias vantagens. Uma delas é poder pagar transformação efetiva da paisagem. E ao pagar transformação efetiva da paisagem, permite, acreditamos nós, e a Direção-Geral do Território e o conjunto de entidades que estiveram envolvidas no desenho deste programa, permite, de alguma forma, zerar, trazer até ao zero um conjunto de aspectos negativos no território, designadamente áreas ao abandono, áreas sem capacidade produtiva, ou áreas que, do ponto de vista estrutural, estejam a contribuir negativamente para o equilíbrio ou para a segurança daquele território. E, portanto, há várias áreas... Nós podemos partilhar depois com os seus deputados, se o Presidente concordar, podemos enviar o que é que tem sido o trabalho nas áreas integradas de gestão da paisagem e nas operações, que é um trabalho muito diversificado, que envolve organizações de produtores florestais, juntas de freguesia, câmaras municipais. Nós precisamos de voltar ao território. Não há outra maneira de dizer isto. Nós precisamos ter mais pessoas no território, precisamos ter mais intervenção, precisamos de conhecer os donos, precisamos de criar algum valor. Muitas vezes não é só... Os proprietários às vezes não precisam ganhar muito dinheiro com aquilo. Basta não perderem, basta não ser um custo. Se a conta entre o deve e o haver ficar equilibrada, mesmo que não ganhem, se não perderem, se não for apenas um custo para limpar, a realidade que nós conhecemos é que as pessoas têm algum interesse no território quando é deles. E, portanto, aquilo que temos vindo a procurar tem sido encontrar esta dimensão, que é uma dimensão que vai muito para além do Estado. O próprio mercado voluntário de carbono, que está agora a ser implementado, pode vir trazer também novas formas de financiamento, novos desenvolvimentos de outro tipo de atores que também valorizam aquilo que são as intervenções no território. Portanto, eu diria que também na intervenção é preciso procurarmos aqui um mosaico que garanta
a execução do papel das diferentes entidades que estão no território. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quase a acabar. O Sr. Deputado ainda tem tempo, o Sr. Presidente é que já não, mas faça favor. Não faço mais Não, nenhum. mas faça favor, faz favor. Se não tem tempo a responder, também não quero ter... Não, faça favor. Não, isto realmente não é um problema fácil, nada de resolver, como diz, se fosse para resolver, estava resolvido há muito tempo. Não, basicamente era só, só queria finalizar, embora o Sr. Presidente não possa responder, mas agora também a nossa preocupação, nós tentamos saber, mas com certeza se puder introduzir isto noutra resposta ou noutro âmbito, quais seriam as lições, em termos de lições apreendidas, o que é que podia ser replicado ou alterado no futuro, não é? Em termos da aprendizagem anterior, e que ações deveriam tomar no sentido de melhorias concretas, ou seja, aquilo que se podia aperfeiçoar face ao que existe, no sentido de, e muitas vezes nisto o detalhe é importante, no sentido de melhorarmos, no fundo, a situação de combate aos incêndios, a nossa gestão florestal, de maneira que este flagelo nacional seja diminuído o máximo possível. Mas se não tem tempo a responder, também não faço o favor de não responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E já agora muito obrigado pelas respostas. Vamos dar aqui